Olá, eu sou Fabiana Alencar da Fmulti Automações e esse é mais um vídeo do curso Arduino para quem nunca viu. Um curso dedicado, voltado àquelas pessoas e profissionais que não conhecem essa incrível ferramenta e estão dando seus primeiros passos. Nos vídeos anteriores, a gente comentou alguma coisa sobre portas digitais. Inclusive, fizemos até na última aula um exemplo do pisca-LED, o famoso blink. Acende e apaga o LED ali na saída. Mas muita gente pode ter se perguntado por que a gente viu um exemplo apenas de saída e nada de entrada. A gente viu lá o pin mode, output, viu high, low para determinar a saída em high ou em low, mas não viu nenhum comando, nenhuma linha para que pudesse fazer a entrada dos dados. Isso foi proposital para que a gente pudesse falar então desse assunto depois de conhecer esse aqui dessa aula, que são as variáveis, que é o vídeo número 7, aulas variáveis, e começa agora. Variável, só para que a gente possa fazer uma analogia, vamos imaginar que a memória do nosso microcontrolador, lá do nosso Arduino, do Atmega 328P, seja uma cômoda. Uma cômoda que tem 8 gavetas. Então, você tem a gaveta 1, 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. E então, você decida colocar só camisas brancas na gaveta número 1, só camisas azuis na número 2 e assim por diante. Cada cor de camisa em um espaço da cômoda. O que a gente faz para facilitar o nosso processo? A gente então pode nomear cada uma dessas gavetas, né, põe um etiqueta do lado de fora, escrito brancas, azuis, amarelas, e a gente já sabe exatamente a cor de camiseta que vai ter dentro daquela gaveta, correto? Isso seria útil para facilitar a nossa vida ao procurar uma camiseta de uma determinada cor. Fazendo uma analogia, lógico, dando aí as devidas diferenças, é assim que se comporta realmente a memória do nosso Arduino. Então, nós temos lá vários espaços de memórias, então, vários endereços de memórias, que é como se fossem as gavetas, e nós podemos colocar dados lá dentro. E nós podemos nomear esse espacinho de memória para que fique mais fácil encontrar esses dados posteriormente, para que o nosso processador tenha menos trabalho, para que ele não fique procurando em todos os espaços para encontrar a informação que a gente quer. É nesse momento que entra em cena as variáveis. Variável nada mais é do que pegar um espacinho dessas memórias, um espacinho dessa memória, lá um espacinho pequeno, e dizer para ele, olha, eu vou colocar aqui dentro desse espaço um número inteiro. E colocar lá e escrever dentro dessa memória realmente um número inteiro. E dessa forma, quando você quiser receber de volta esse número, saber que número que você colocou lá dentro, você simplesmente pede para o processador, eu quero aquele número que está no endereço tal, tal, tal. Ele vai lá e busca para você. E esse endereço, na verdade, ao invés de você precisar decorar um endereço físico, porque as memórias, assim como as nossas gavetas, elas têm um endereço lá, você sabe que é a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante. A gente vai dar um nome para esse endereço. E dessa forma fica mais fácil para o nosso processador. Então, vou dar um exemplo bem sutil. A gente cria uma variável do tipo inteiro e chama ela de número. Tá? Dentro dessa variável número, então, a gente coloca lá o número 10. A gente escreve o número 10. O nosso processador vai guardar essa informação lá dentro da sua memória a sua memória EPROM, né, a sua memória de programação, vai deixar guardado lá esse valor. Quando você quiser, então, pegar aquele valor de volta, é como se você solicitasse, então, para o seu processador, olha, eu quero a informação que está dentro da variável número. E ele vai te retornar o valor que você colocou lá dentro. Tudo bem? Essa é uma maneira, é a analogia mais fácil que eu entendo, que eu conheço, para comparar variáveis para fazer um bom entendimento. E variáveis, elas existem aos montes e de vários tipos. Vou comentar aqui de algumas. A gente tem as do tipo int, que são para guardar apenas números positivos e inteiros. Ou seja, não dá para guardar numa variável inteira o número 10,3, por exemplo. Ele não vai conseguir armazenar, ele precisa armazenar apenas números inteiros. Caso você queira justamente guardar um número quebrado, para isso existem as variáveis do tipo float.
nessa variável, a gente pode colocar números quebrados com pontos flutuantes. Char é onde nós podemos guardar, então, dentro desse espaço de memória, um caractere, uma letra qualquer do nosso alfabeto, de A a Z, seja ela maiúscula ou minúscula. E existem outras. A gente, ao longo do curso, vai acabar comentando, vez ou outra, sobre elas. Tem a double float, que guarda um número float ainda maior. Tem a string, que ao invés de guardar apenas uma letra, ela guarda um texto inteiro, às vezes até uma frase inteira, e assim por diante. A gente vai vendo, conforme avançar, a gente vai tendo conhecimento em detalhes dela, de como que ela funciona. Eu vou abrir aqui a nossa ideia do Arduino, ainda está aqui na nossa aula anterior. Vou só apagar aqui, que a gente não vai utilizar mais, e vou mostrar aqui em cima como que se declara uma variável. Então, a gente vou mostrar, por exemplo, como que se faz a declaração da variável do tipo inteira. Você está vendo aí na tela também maior aí para entender. Então, a gente escreve int, dá um espaço, escreve o nome da nossa variável. E pode escrever aqui já, colocar um igual e escrever o que significa essa variável. Por exemplo, vamos supor que ela seja 10, o número 10. Ok? Então, já sei que a variável nome inteira está armazenada no número 10. Posso criar aqui uma outra variável, agora uma float, que é de ponto flutuante, chamada número, por exemplo, e carregar nela 10.6. Tá? Lembrando que em programação aqui em C, a gente não utiliza vírgula para números quebrados, e sim ponto. Então, por isso 10.6 e não 10,6. Ou posso criar aqui um caractere do tipo letra e guardar nela, então, uma letra como o A, por exemplo. Vou guardar o A dessa forma. Tudo bem? A princípio, pode não fazer muito sentido, porque colocar guardar um número numa determinada variável, por exemplo, uma variável do tipo inteira ali, por que guardar um 10? Por que guardar um número ali? Pode não ser muito útil num primeiro momento, mas eu posso dizer que é fundamental a utilização das variáveis para um bom decorrer de programa. Tá? Dando um exemplo de utilização, digamos que aqui essa variável int_nome, vamos supor que ela não tenha determinação do que ela é, só está lá int e nome. Tá? E aí aqui dentro do void loop eu posso colocar ela para fazer a leitura de uma porta. Então o nome recebe um dado que vem da porta digital. Tá? O que acontece? Eu posso guardar esse dado, fazer uma comparação para saber se aquele dado é o que eu estou esperando e caso seja tomar uma ação. Que é assunto inclusive para a nossa próxima aula, que são os laços condicionais. Tudo bem? Bom, nesse primeiro momento, nessa aula sobre variáveis, espero que vocês tenham entendido bem a analogia e a importância da variável e como se declara uma variável dentro de um programa em C. Espero que vocês tenham gostado até aqui dessa aula. Aguardo vocês na próxima. Até mais.